Pessoal, a gente já vem desenvolvendo, né, há 2 anos a gente vem desenvolvendo a ideia de grandezas vetoriais e grandezas escalares, certo? Grandeza vetorial é aquela que é representada por um vetor. Tem módulo, direção, sentido e unidade. Escalar é aquela grandeza mais simples que basta falar o módulo e a unidade, não precisa de seta. Exemplos de grandezas escalares. Volume, 8 litros. O cara já entendeu quanto é que é. Tempo, 5 segundos. Fechou. Certo? Massa, 50 quilogramas. Já entendi quanto é que é. E tem grandezas físicas que não basta falar esses dois valores, essas duas informações. Por exemplo, eu adoro essa. Vou arremessar o giz com 10 metros por segundo. Quando eu falei 10 metros por segundo, já ficou claro para onde o giz vai? Não. Na direção horizontal. Já ficou claro? Não. Ainda não. Da direita para a esquerda. Agora está claro, né? 10 metros por segundo. Na horizontal, da direita para a esquerda. Agora eu sei para onde é que ele vai. Então tem grandeza que precisa dessas informações a mais para serem compreendidas. São as grandezas vetoriais. Então assim, ó, se eu falo só a palavra velocidade média, eu estou querendo deixar claro que eu estou preocupado com a grandeza vetorial. Velocidade é uma grandeza vetorial. Então, se eu quero calcular a velocidade média, eu pego o deslocamento, que é vetorial, medido em linha reta, do início ao fim. Porém, para que faça sentido no nosso dia a dia essa velocidade, a gente, com um carro, a gente anda sempre em linha reta? Não, a gente está toda hora fazendo curva. E vai que para tu sair da tua casa e chegar na escola, tem que dar a volta no quarteirão todos, porque é contramão, e a escola fica pertinho da tua casa. Mas tu deu a volta no quarteirão todo e parou a metros da tua casa só para o teu pai poder te deixar, sei lá, com um Porsche Cayenne nele na frente da escola e poder te vangloriar com os coleguinhas que o carro do papai custa R$500 mil. Certo? Imagina, né? Claro que vocês não fariam isso, vocês seriam humildes e viriam a pé, né? Para o colégio, com certeza, né? Talvez não. Depois que ela vem a pé. Mas, então o que o cara faz? No velocímetro do carro, vai indicar qual velocidade? Será que é a velocidade vetorial que vai ser calculada pelo computador do carro? Não, né, cara? Porque o cara demorou 5 minutinhos para fazer todo o quarteirão devido ao trânsito e nesses 5 minutos ele andou uma quantidade considerável. Se o cálculo do carro fosse pelo vetor, o vetor de deslocamento seria minúsculo. Ou seja, daria a impressão de que a gente teve uma velocidade muito menor do que de fato teve. Então no carro seria perigoso ter a velocidade vetorial sendo marcada, porque ela pode dar baixíssima, enquanto a velocidade real foi altíssima. Então velocidade média é uma ideia, cara, que a gente via de regra só usa mesmo em livro, em exercício de física. Na prática, no dia a dia, a gente geralmente calcula outra ideia, a velocidade escalar média. Se eu coloquei o nome escalar, pessoal, eu estou ignorando o caráter vetorial. Quer dizer que o cálculo é o mesmo aparentemente, ó, só que em vez do ΔS com a setinha, que é eu estou usando uma grandeza escalar que fala mais nitidamente como o objeto se desloca de fato. Mas isso é possível. Exatamente. Aí é que mora o perigo, tá? Quando eu vim preparado para essa aula, eu pensei o seguinte, ó. No ano passado eu acho que eles ficaram confusos com essa aula. Eu só vou contar o segredo todo lá no final do ano, perto do vestibular. Mas tu levantou a bola, eu não posso deixar de contar a verdade. O negócio é o seguinte, a tua apostila, ela só fala disso, tá? Porque a tua apostila, ela é focada nos vestibulares do Brasil todo. Nos vestibulares de São Paulo, Rio de Janeiro, certo? E nas outras regiões mais para o norte do país, é esses dois conceitos que são cobrados, beleza? Só que agora, se tu vai fazer a UFSC, tu tem que estar atento com um detalhe. Na UFSC, pessoal, quando se fala em velocidade escalar média, adivinha o que a gente usa para calcular a velocidade? Hã? O que é isso aqui? Distância percorrida. Que faz mais sentido, né, cara? Quando o cara vai calcular uma velocidade na vida,
O cara quer saber quanto era de verdade a velocidade a cada momento, mais ou menos. E se eu vou e volto na mesma posição, essas duas velocidades dão zero. E eu fiquei parado quando eu fui e voltei? Não, pô. Então a velocidade que mais retrata a realidade do que está acontecendo é usando... Só que isso a UFSC faz. A UFSC especificamente cobra isso. Então quando o aluno vai para o vestibular da UFSC, ele tem que estar preparado para ela. Por isso que às vezes o cara vai lá, pô, o cara estudou para a USP, tá, passou super bem na USP, que é uma universidade muito mais difícil, praticamente, ser aprovada do que a federal. Aí vem fazer a federal, esses Catarina, bunda mole, vão matar a pau. E reprova. Por que isso? Porque ele se fixou nos conceitos trabalhados na USP, que analisou questões que são cobradas lá, e cada vestibular tem a sua particularidade, certo? Quando o meu professor me contou isso, cara, no meu terceirão, há mais de 10 anos atrás, eu fiquei apavorado, porque eu pensei, como é que eu vou lembrar disso, caramba? Tem 3 tipos de velocidade, até ontem era uma só, distância sobre tempo, agora tem 3? E uma é só da UFSC, que história é essa? Relaxa, relaxa o teu coraçãozinho, porque o cara da questão, ele tem que deixar muito claro o que ele quer, ele não pode te deixar, ai meu Deus, qual que eu vou calcular? Ele tem que deixar claro. Falou em velocidade média, é um vetor, do início ao fim. Falou em velocidade escalar média na nossa região, distância percorrida, o quanto o cara andou de verdade. Beleza? Então pode haver discrepância em alguns gabaritos nesse começo aí, porque quando o cara te perguntar a velocidade escalar média aí pela apostila, ele vai querer que tu use deslocamento escalar. Concorda comigo? Mas como a gente está treinando para a UFSC, sempre que ele perguntar a velocidade escalar média, nós vamos calcular ela com a distância percorrida, porque é o que a UFSC vai nos pedir. Certo? Mas assim, ó, o mais importante agora é a gente tentar fazer as questões, interpretar com calma, arriscar elas, vamos comparar os gabaritos para ver, né, as questões da federal, como é que eles respondem em outras questões, mas não se estressem muito, até porque essa ideia aqui, ó, em todas elas é a mesma coisa, né? E essa ideia tu vê todo dia, não vê? Essa plaquinha aqui tu já viu, não é? Famosa plaquinha que tem aqui embaixo mesmo? Quilômetros por hora. O que essa placa indica? Essa placa indica a velocidade máxima que o carro pode ter numa certa rodovia, não é? Vocês sabem que essa placa indica velocidade e vocês sabem que quilômetros por hora é a unidade. Quilômetro mede distância sobre, né, barra, divisão, hora mede tempo. Então a noção de que velocidade é distância sobre tempo, esta noção que é indispensável, né, ela está no nosso dia a dia e tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade para mexer com isso. Até porque, ó, essa fórmula não cai, tá? Nenhuma dessas fórmulas aparece no vestibular, elas aparecem modificadas no vestibular, certo? Se tu quiser usar esta fórmula, tu vai ter que ter ela no teu bolso. No teu bolso que eu digo, né? Na mente, né? Vai ter que ter ela para ti. Não dá para colar esse tipo de coisa. E já vou aproveitar e relembrar a parte matemática disso. Ao usar esta fórmula, vou fazer assim, ó, que é a mais comum, distância percorrida sobre tempo. Se eu quiser achar uma distância, passa multiplicando, está dividindo, passou multiplicando, pronto. E se eu quiser achar um tempo, está multiplicando, passa. As pessoas que têm mais dificuldade com matemática básica, elas preferem decorar às vezes. Ah, tá, se é velocidade é só dividir. Se eu quero distância, eu multiplico. E se eu quero tempo, eu pego a distância e divido pela velocidade. Tem aluno que prefere decorar isso. Eu acho loucura. Eu acho muito mais legal tu lembrar da ideia de velocidade, montar o teu problema, substituir os dados e depois usar a matemática básica. Está multiplicando, passa dividindo, passa multiplicando. Certo? Mas cada um tem a sua maneira de fazer. Eu já vi até a técnica do triângulo. Alguém já viu a técnica do triângulo? Que tu monta um triângulozinho. Deixa eu ver se eu sei ainda. Tem uma técnica para quem tem muita dificuldade nessa hora de isolar a incógnita. Que tem o cara faz um triângulo e aí faz velocidade, distância e tempo. Então se tu quer velocidade, não, acho que não é isso. Deixa eu ver, se tu quer velocidade, divide. Se tu quer tempo, não é isso, não sei, esqueci. Era tão idiota que eu esqueci. Mas tem gente que tem muita dificuldade e faz o triângulozinho e o próprio triângulo já responde se tu vai dividir, se tu vai multiplicar, mas não foi, deixa quieto. O negócio é fazer pela matemática básica mesmo. Deixa eu ver, galerinha, depois que eu falar aqui, olha só, isso é uma coisa interessante de falar rapidinho para vocês antes de fazer exercícios. Qual é as unidades mesmo para distância e tempo no sistema internacional? Legal, distância, a unidade é metro,
Show de bola. Tempo é segundo. Então, naturalmente, a unidade de velocidade será, claro, vai ser metros por segundo. Mas no teu dia a dia, a unidade clássica, então nós precisamos achar uma relação entre essas unidades. Como é que é mesmo que a gente acha uma relação entre metros por segundo e quilômetros por hora? Divide o quilômetros por hora por 3,6. Pega o quilômetros por hora, divide por 3,6 para passar para... E pega metros por segundo, multiplica por 3,6 para passar por quilômetro por hora. Vamos relembrar de onde vem isso só? 1 quilômetro por hora. Isso é igual a 1000 metros, 1 quilômetro são 1000 metros, né? Dividido por, e 1 hora são quantos segundos? Alguém lembra? Quase. 60 vezes 60, né? Hora vezes 60 passa para 60 minutos, 60 minutos vezes 60 passa para 3.600 segundos, né? 666, 36, né? Com 2 zeros. Posso tirar 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, concorda comigo? Dividir por 100 em cima e 100 embaixo. O 36 está dividindo, passa. E o 10 está multiplicando, passa. Então vai ficar 36 quilômetros por 10 horas equivale a 1 metro por segundo. E dividindo 36 por 10, 3,6, né? Quer dizer que 3,6 km por hora equivale a 1 metro por... Tu viu como é fácil achar a relação, caso tu esqueça? É só lembrar que 1 quilômetro tem 1000 metros e 1 hora tem 3.600 dividido por 1000, aí está o 3,6. Então quer passar de quilômetro por hora por metro por segundo, é só dividir. 3,6 dividido por 3,6 dá 1. Quer transformar 1 em 3,6, basta multiplicar. Certo? É isso aí. Fechou a segunda aula. Aquele sinal era o meu? Não, eu deleguei. Já estava tendo alucinações. Então tá, muito bom. Olha só, agora eu vou fazer o seguinte. Já que eu falei dessas duas aulinhas, eu vou fazer alguns exercícios de exemplo para vocês, tanto da primeira quanto da segunda aula, e vou te permitir arriscar alguns exercícios já comigo em sala de aula, que aí caso dê algum problema, tu já levanta a mão, me chama, e a gente já sana todos os probleminhas.